Tá, acredito. Quando acabou a aula e eu fui fechar aqui, que eu vi que não gravou, eu tive que fazer depois tudo de novo a aula, gravando, né? Mas glória a Deus, é bênção, né? A gente é, faz, acontece, né? A gente vai aprendendo aí na jornada. Falei aquele tanto, né? E tive que depois falar mais quase uma hora aqui. Mas é isso, né? Até compartilhei depois na gravação que postei lá. Falei, eu digo, meu Deus, né? Mas acontece. Assim, a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo experiência, né? Então é assim. Glória a Deus. Vamos lá. Agora já coloquei aqui, já está gravando. Então vamos lá, preciosas. Estamos aí na nossa última aula, então eu espero assim de coração. Hoje nós vamos fazer é, a conclusão, né? Então, colocar aí, concluir, concluir aí o nosso estudo, tá? Então, hoje vamos trazer algumas considerações. Eu falei que ia compartilhar a a pirâmide de prioridades da mulher virtuosa, porque é com isso que eu quero fechar e encerrar aqui com vocês. Depois eu vou postar lá no grupo também, para que você possa sempre se lembrar e ter em mãos essa pirâmide. Por quê? Porque é com ela que nós vamos, basear, nortear a nossa vida, seguindo essas prioridades. Porque a mulher virtuosa, ela é virtuosa porque ela é uma mulher de prioridades. Ela sabe as prioridades dela. A gente viu isso o tempo inteiro aqui durante o estudo e eu espero grandemente, assim, de todo o meu coração, que você tenha conseguido acompanhar, que você realmente tenha se dedicado. Como eu falei em quase todas as aulas, mas é muito importante retomar, repetir, tá? O comprometimento não é comigo, o comprometimento ele é com você, tá? Com aquilo que você está buscando do Senhor. E a gente busca para nos mantermos firmes nessa caminhada da fé, visando a eternidade. Não é para adquirir coisas, não é pensando em ganhar bênçãos do Senhor, Ele quer nos abençoar nessa terra, nessa vida aqui também, mas é visando a nossa eternidade, a nossa salvação. Então, tudo gira em torno disso, tá? Deste propósito, desse foco, foco em Jesus Cristo. E a mulher virtuosa era essa mulher. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho aí do retrato dessa mulher, fazendo aí uma conclusão, tá? Um fechamento. A gente estudou todos os versículos ali da mulher virtuosa. Você vai poder acompanhar. Espero que você realmente pare e acompanhe. Então, a gente explorou aqui do versículo do Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. Então, é isso que nós estudamos, porque é a partir do versículo 10 de Provérbios 31 que começa ali a falar desta mulher virtuosa. Então, a gente encontra ali um retrato que ele é inspirado, né? E ele é atemporal dessa mulher virtuosa, ou seja, tem pessoas que pensam assim, ah, mas aquilo ali valia lá naquele tempo, não vale para os dias de hoje. E é aí que muitas mulheres se enganam. Ele é um retrato atemporal, ou seja, ele transcende, ele passa os tempos. Porque a palavra mesmo fala, né? Passará tudo, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Então, não adianta a gente querer achar que o que está escrito na Bíblia é somente uma história e entender somente neste contexto histórico e não como algo aplicável, algo que se transforma e se renova a cada dia, porque a palavra do Senhor, ela é assim, ela é algo que se transforma e se renova a cada dia. Então nós precisamos ter esse entendimento que tudo que está ali, tudo que a gente estudou, toda a nossa jornada até aqui, ela é uma jornada de construção e ela é uma jornada aplicável. Ela é algo que Deus deixou direcionado para mim e para você, sim, tá? Então, se nós queremos ser mulheres segundo o coração de Deus, nós vamos andar como? Nós vamos andar em obediência àquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fala, aquilo que ele deixa.
Porque uma mulher que ela é aprovada pelo Senhor, ela é uma mulher que anda em obediência. É sobre perfeição? Não, não é sobre perfeição. É sobre construção. Eu sempre vou falar sobre construção. Então, veja, é sobre construir. Hoje você constrói um pouco, amanhã você vai construir outro pouco, mas você precisa ter as ferramentas e você precisa ter a ação para construir. Porque como que você vai construir uma casa? Todo dia faz um pouco, não é assim? E assim é a minha e a tua vida. Tá? Então, para que a gente possa ser essas mulheres virtuosas, a gente tem que ter em mente isso, que é uma construção diária. E essa construção, ela vai se dar com a nossa principal ferramenta. Então, você precisa ter sempre a sua ferramenta, entenda isso. E eu vou te mostrar qual que é a ferramenta, você já deve saber, né? Mas aqui, ó, esta é a ferramenta que nós devemos ter sempre em mãos, tá? Eu até quero dizer assim, ó, que muita gente hoje, né, com essa modernização toda, lê a Bíblia no celular, tá? Eu não tenho nada contra. Às vezes, na correria, ou quando eu tô deitada e quero fazer uma leitura ali, que me vem algo na mente, eu recorro ao celular, ao aplicativo da Bíblia e tá tudo certo. Mas, preciosa, tenha o costume, tenha a Bíblia de papel. Por quê? Para você saber manusear. Para você saber, tem gente, tem mulheres que estão há anos na igreja, não sabem aonde fica um livro da Bíblia, não sabe que o Apocalipse é o último livro, não sabe, né? Ah, eu quero ler um salmo. Cara, daí você vai procurar, ó, já tá aqui, ó, você já sabe mais ou menos em que altura. Tenha uma Bíblia que vai ser a sua Bíblia, a sua ferramenta principal. Então, por quê? Porque ela é Deus falando com você. A Bíblia é o próprio Deus falando com você. Então a gente precisa sim ter o costume, ter o hábito de ter a Bíblia de papel também, tá? Então é ali que você é diferente, você vai ler. Eu tenho como hábito, já deixo aqui para você também, né? Tem gente que não gosta de riscar a Bíblia, gente. Eu, particularmente, estou sempre com um lapisinho, um marcador de texto, aquele em gel que não passa para o outro lado, sabe? Frisa, marca, coloca um post-it, medite, tem um caderninho, sabe, junto contigo, é simples, um caderninho, uma caneta é a tua Bíblia. Então, essa é a tua ferramenta, esse é o teu principal material para essa construção. Não adianta mas a gente pensar em todas as características que a gente viu dessa mulher virtuosa e você pensar, vou aplicar na minha vida. A Bíblia aqui não é como algo de coaching, né? Nada contra e não estou falando mal, não é isso. Mas veja bem, nós não podemos comparar aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, aquilo que é determinado pelo próprio Deus, como algo que essas características vou aplicar, mas você não pede ajuda do Espírito Santo, você não lê a Bíblia, você não ora, você não se relaciona com Jesus. Você está se enganando. E eu preciso te alertar e te deixar aqui, porque afinal de contas, o nome do nosso estudo é Desperte a Mulher Virtuosa. Então é um despertar. É um despertar, é entender que você precisa fazer a sua parte, é entender que nessa construção você não vai ficar jogada no sofá, sentada, esperando que Deus faça tudo sozinho, esperando ali por osmose acontecer alguma coisa. Não. Você precisa cooperar com o Senhor, tá? Então, fazendo o quê? A sua parte. Então, essas características, essas virtudes, elas só vão fluir na nossa vida, tá? Elas só vão fluir na nossa vida a partir do momento em que a gente se dispõe, a partir do momento que a gente se disponibiliza para o Senhor. Muitas vezes a gente fala assim: olha lá, fulana tá vivendo as promessas de Deus, tá acontecendo tudo na vida dela, na minha parece que não acontece nada. A gente tem mania muito de olhar para a vida da outra, para a vida da vizinha. Mas Deus quer, neste momento, que a gente pare e foque na nossa vida, porque nós somos seres únicos e exclusivos, com um propósito único e exclusivo. Existem dois tipos de propósito. Um propósito
que ele é universal e em um propósito que ele é único e exclusivo para você, que Deus quer usar através de talentos, através de dons que ele quer derramar na sua vida, né? E tem o propósito universal, que é para todas nós sermos o quê? Ajudadoras, auxiliadoras idôneas, tá? Mas a gente fica muitas vezes olhando para a vida da vizinha do lado, e a gente pensa assim, olha, a vida dela flui, a minha não flui. Mas o que será que ela está fazendo, né? Que talvez você não esteja fazendo. Talvez você não esteja dedicando tempo para o Senhor. E aquela mulher, ela tá. Então, ela está no nível do processo diferenciado que o seu. Então, é tempo da gente se auto-analisar, né? Olhar, examinar a si mesmo, examinar as nossas atitudes, as nossas ações e pensar para onde eu estou indo, da forma com que eu estou vivendo, da forma que eu estou conduzindo a minha vida. Aonde que eu vou chegar desse jeito? Será que eu vou chegar lá no final e tenho a certeza que realmente eu vou ir para as moradas celestiais com o Senhor? Ou eu estou andando de uma forma que está contrária à palavra de Deus e eu estou colocando em risco a minha salvação? Então é sobre isso. A nossa jornada, a nossa caminhada de sermos essas mulheres segundo o coração de Deus, ela é uma preparação para algo maior, maior, que visa na eternidade, que visa para a vinda, para a volta do Senhor Jesus. Então, é sempre sobre isso. É essa visão que eu e você temos que ter. E a gente tem que pensar que aqui Deus quer nos usar, Deus quer se mover através da minha e da tua vida. Mas se a gente não deixa o Senhor fazer a sua obra, se a gente não coopera com Ele, fazendo o quê? A nossa parte. Então as coisas elas não vão acontecer do jeito de Deus, porque a gente fala assim: quero viver os propósitos de Deus. O propósito é de quem? É meu ou é seu? É de Deus. Mas a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Entende? Então, é obediência, Marcos, é obediência, tá? É obediência, é saber que você precisa fazer a sua parte. E por que que eu tô focando tanto nisso? Porque, assim, ó, eu recebo inúmeras mensagens e tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui comigo nessa jornada, neste estudo, você já me mandou uma mensagem falando sobre isso. Eu sei que tem algumas aqui que já me mandaram. Viridiane, eu não consigo ser constante no meu relacionamento com Deus, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Então, não é mais agora, a gente precisa virar uma chave, né? A gente precisa renovar a nossa mente nas verdades do Senhor. Só que como que a gente renova a nossa mente? Como que a gente vai entender aquilo que Deus está falando conosco se a gente não tem tempo para Ele? Como que a gente quer ser essas mulheres de virtudes se nós não estamos dispostas a dedicar tempo para Ele? Se nós não estamos dedicando tempo para Ele agora, será que a gente quer andar com Ele? Quando a gente não dedica tempo para uma pessoa, o que que está aparecendo? Que eu não quero estar com ela. Mas quando surge um problema, eu recorro àquela pessoa. Isso é muito chato, gente. É muito chato, não é? Aquelas amizades que só te procuram quando tem problema. Aquelas amizades que só querem conversar contigo quando tá com interesse em alguma coisa. Então, o relacionamento com Jesus é da mesma forma. Como que nós estamos nos relacionando com Jesus? Sempre vai ser sobre relacionamento. Porque como que a gente vai pedir ajuda para uma pessoa que a gente não conhece? Como que nós vamos querer ser mulheres de virtudes se nós não conhecemos quem é o dono dessas virtudes? Como que eu quero viver propósito de Deus, ser uma mulher virtuosa e viver os propósitos de Deus, despertar esses propósitos que Ele já colocou dentro de mim, de você? Se eu não converso com Deus, se eu não tenho tempo para ouvir Ele, se eu não tenho tempo para entender o que Ele está falando comigo. Então, ter tempo para Deus é a prioridade, é principal. A palavra de Deus ela vai dizer assim que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então,
Esse sempre vai ser o nosso ponto principal. Se tem algo que está tirando o teu tempo com Deus, isso não é bênção na tua vida. É enganação. É o inimigo utilizando alguma coisa, tá? Para tirar o teu tempo, colocando enganações na tua mente, implantando uma falsa verdade de que você não tem tempo, de que você não consegue, de que não dá para ler a Bíblia, de que você não entende a Bíblia. Gente, hoje em dia já não é mais desculpa. Por quê? Porque existem várias versões da Bíblia. Inclusive, eu até compartilhei lá no meu Instagram a Bíblia que eu acabei de adquirir, uma Bíblia que eu queria muito e deixo aqui de indicação para você. É a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Ela tem uma linguagem maravilhosa. Qualquer pessoa entende. Não tem desculpa. Além dela ter toda essa facilidade na versão, né, na linguagem, na escrita, ela ainda tem vários auxílios dentro dela, tá? Eu até deixei lá de indicação para você que busca uma Bíblia, que é essa daqui, ó. A Bíblia é maravilhosa, tem material de estudo, para quê? Para você entender aquilo que você está lendo. Então, nós precisamos ler, nós precisamos meditar naquilo que estamos lendo, para que haja uma transformação. Nós só podemos ser transformadas através da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Não adianta falar aqui para você. Não sou eu que vou gerar transformação, entendeu? Não sou eu que vou. Aquilo que eu estou te trazendo aqui é só um despertar. Despertar para que você, opa, eu preciso fazer algo por mim, eu preciso buscar por mim. Automaticamente você está buscando pelos seus filhos, pelo seu marido, porque é você que está direcionando sua casa, é você que governa a tua casa. Essa responsabilidade, ela está sobre a sua vida, mulher. Então não adianta você jogar essa responsabilidade para outra pessoa. Essa responsabilidade é sua, é minha. Então precisamos é, nos levantar neste tempo e não adianta esperar ter vontade, é pegar a Bíblia e ler. Com o tempo, isso vai acontecendo. Você vai querer ficar o tempo inteiro neste lugar, lendo, desfrutando, comendo deste alimento. Mas você precisa começar de alguma maneira, tá? Então, começar é o quê? Não importa, é todo dia ler, é todo dia. Não é um hábito, é disciplina, por isso que é chato, por isso que as pessoas não gostam. Que disciplina. Disciplina é todo dia. É que nem escovar o dente, é que nem pentear o cabelo, é que nem arrumar a cama. Todo dia, todo dia, todo dia, né? Então é isso, tá? Então, as verdades dessa mulher, ela é para nós nos dias de hoje. E a essência dela vai além das virtudes isoladas. Ela personifica a dedicação ao plano de Deus e ao desejo de fazer a diferença onde quer que esteja. Ela não pensa só em si. Ela não pensa só em si. Ela é uma mulher que ela está atenta, né? Então ela sabe que aquilo que ela está dedicando tempo, ela sabe que da fonte que ela está se alimentando, que é a palavra de Deus, aquilo vai fazer diferença. Diferença onde? Na vida dela, na vida da família dela e na vida daqueles que cercam ela, por onde ela passar. Ela é uma mulher que vai fazer a diferença, porque ela anda com o Senhor. Então, ela é o farol, né? Ela é aquela que ilumina. Ela é uma joia preciosa. Ela é mais preciosa que o rubi. A gente já viu isso. E aí ali fala a sua confiança, a sua diligência, a sua generosidade, a sua sabedoria de criar um ambiente de amor, um ambiente de respeito, um ambiente de paz. Então, nós somos essas mulheres nutridoras. Mas para a gente nutrir, nós precisamos estar nutridas. E é na palavra de Deus. É sempre na palavra de Deus. Eu sei que tem mulheres que querem ouvir algo diferente. Mas eu não posso mentir e eu não posso te falar algo diferente. É a palavra de Deus. A transformação, ela acontece pela palavra de Deus. Não é só você ouvindo a pregação, botar uma pregação no YouTube. Não é só você indo na igreja e ouvindo a pregação na igreja.
Não é só você estar aqui nesse curso. Estudos são ferramentas, é muito bom, é algo que vai te despertar, mas você também precisa buscar. O apóstolo Paulo ele fala, né, que a gente precisa sair do leitinho, é que nem uma criança, ela começa tomando leitinho, ela inicia assim, né, recebendo um pouquinho, mas ela precisa ir evoluindo, receber um alimento sólido, né? E aí eu e você é assim. E muitas vezes a nossa vida tá sempre naquilo ali, por quê? Porque a gente não consegue receber mais do Senhor. A gente não consegue, porque a gente não busca, porque a gente não dedica, porque a gente não entende aqui as coisas do céu, aquilo que o Senhor está querendo. Nós estamos querendo andar na nossa própria vontade, fazer as coisas do nosso jeito. Será que a gente pergunta, Senhor, o que que tu queres de mim no dia de hoje? Uma coisa que eu aprendi com um livro que eu vou até deixar de indicação para vocês, que é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Foi através desse livro que eu tive um despertar muito grande, tá? Para buscar ser essa mulher que o Senhor quer que eu seja. E ali a escritora ela fala, né, que ela começou a entender que ela deveria de orar. Então, todo dia de manhã, ela acordava com um papel, uma caneta, né? E ela perguntava, Senhor, como que eu posso hoje servir a minha família? Como que eu posso hoje servir o meu marido? Qual a necessidade? O que que tu queres que eu faça no dia de hoje? Né? O que que tu queres que eu faça no dia de hoje para ser bênção na vida dos meus filhos? E ali ela esperava um direcionamento do Senhor. Então, são coisas que a gente vai colocando como hábito quando nós queremos ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus, pela infinita graça e bondade dele. Porque nós sozinhas nós não podemos. A gente pode dizer assim: vou me motivar, vou botar isso como um treino na minha vida. Mas se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, essa transformação, amadas, ela não vai ser uma transformação verdadeira, tá? Ela não vai ser. Não adianta. Pode melhorar a tua vida, pode te dar produtividade, tantas coisas que é muito legal, que são válidas, mas a transformação verdadeira que nos leva para um caminho da vida, da verdade, é somente através da palavra de Deus. Por isso que as pessoas não entendem. Às vezes, uma pessoa que matou alguém, né? Vamos falar assim, às vezes a gente não compreende. A pessoa foi lá, cometeu um ato criminoso seríssimo, tirou a vida de alguém, e a pessoa depois ela se arrepende, ela se converte, e ela vira um pregador do evangelho do Senhor, né? Deus usa. Você acha que essa pessoa, a gente olha muitas vezes e vai dizer assim, mas como? Ele não merece, olha o que ele fez, olha isso. É arrependimento. Essa oportunidade, ela está para todos nós. Decidiu se alimentar da fonte da vida, se arrependeu dos seus atos, se arrependeu, voltou para o Pai. E o Senhor, ele perdoa aqueles que se rendem a Ele, aqueles que querem andar com Ele, aqueles que querem deixar Ele trabalhar. Então, uma pessoa dessa permite que o Senhor faça a sua obra, permite ser conduzida pelo Espírito Santo, permite andar sobre a graça, sobre a bondade, sobre o favor imerecido, né? Porque nós não merecemos nada, então nós precisamos nos colocar neste lugar, tá? Então, assim, Jesus, ele está aqui, nós temos livre acesso, nós podemos andar com ele. E por que que nós não queremos? Então, comece a te perguntar, tá? Se você não lê a Bíblia, se você não está buscando, se você tem alguma coisa de errado, e alguma coisa de errado é o inimigo aí na tua vida, tá? Usando de artimanhas, porque ele utiliza de artimanhas, coisas sutis, ele não chega escancarando, minha irmã, né? Ele utiliza coisas sutis. E Satanás é assim, né? Aliás, o significado do nome Satanás é adversário. Ele é o nosso adversário. E ele vai tentar o tempo inteiro nos tirar da presença do Pai, para que eu e você não, para que a gente não viva essas verdades.
para que a gente não viva os propósitos de Deus para nossa vida, porque Ele sabe que a partir do momento em que a gente se desperta, que a gente acorda, a gente ganha força, força do Espírito Santo de Deus para operar aqui na terra, milagres e maravilhas. É isso que a Bíblia fala. Nós vamos ser bênção na vida das pessoas. E Satanás não quer que a gente seja bênção. Ele quer que a gente seja autodestrutivas e que a gente também destrua a vida de outras pessoas, usando o quê? Nossa boca, para que a gente fale coisas, né, que fira, que machuca, nossas ações. Então, a gente precisa começar a abrir nossa visão espiritual, tá? A gente precisa começar a abrir nossa visão espiritual. E essa mulher virtuosa, ela faz isso lindamente, né? Este exemplo que o senhor deixou. Então, quando eu digo que é muito além de cuidar da casa, é a gente encontrar o propósito. É a gente ter essa visão espiritual do porquê que eu faço, do porquê que eu estou fazendo, do porquê que eu estou buscando no Senhor. Então, somos responsáveis, tá? De apontar o caminho da salvação para os nossos filhos, de orarmos, de sermos mulheres de oração que intercedem pelos seus maridos, pelos seus filhos, pela sua casa. Então, assim, ó, é uma visão que vai muito além, tá? Desses 5 encontros que nós tivemos, tô te trazendo aqui várias questões para a gente concluir, e talvez seja até muita coisa que eu esteja falando aqui com você, tá? Mas são coisas necessárias para que esse despertar aconteça, porque muitas vezes nós ficamos presas no quê? Somente em pensar em limpar, em organizar, e eu estou cansada, e eu estou sobrecarregada, mas o Senhor fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, mas é que você, muitas vezes nós não procuramos no lugar certo. Nós estamos buscando no lugar errado. Tá? Então, quando a gente busca, se rende no lugar certo, aí a gente deixa o Espírito Santo trabalhar, a gente começa a entender que vai muito além do fazer, é a gente ser, é a gente compreender e ter essa visão espiritual do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais a partir do momento em que a gente se posiciona no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em que a gente decide andar com Jesus. A partir do momento em que a gente declara com a nossa boca que nós agora cremos no ato de amor de Jesus, no resgate que ele fez por mim e por você lá na cruz do Calvário, no perdão que ele nos redimiu, que ele nos resgatou, que ele ressuscitou. Quando a gente decide essa caminhada e a gente declara com a nossa boca, a gente decide pelo batismo, nós viramos um alvo do nosso inimigo. Ele vai querer nos destruir, porque existe a guerra espiritual que eu e você não enxergamos com o olho aberto. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Mas à medida em que a gente busca na palavra de Deus, cada vez mais o Senhor vai te dar essa visão, esta clareza, esse discernimento para discernir o que que é espiritual, o que que é carnal, o que que está acontecendo. Você consegue discernir o inimigo plantando algo, você consegue discernir, opa, o espírito te deixa alerta. Isso não é de Deus, né? Vou fechar essa brecha aqui. Então a gente precisa ter essa visão, tá? Essa visão espiritual. E aí, meninas, assim, ó, nós precisamos parar com algo que se chama vitimismo. Vitimismo. O vitimismo, ele não deixa, mulher, a gente avançar. Ele não deixa a gente entender essas coisas. Então, talvez você que esteja escutando essa aula aqui vai pensar: ah, mas tu não sabe como é que é a minha vida, mas eu tive tantos problemas, mais a minha infância, mais a minha mãe, mais o meu pai, mais o meu marido, mais o meu filho, mais ninguém me ajuda. Não, chegou. Declare que agora é um novo tempo sobre a tua vida. Eu já fui essa mulher que ficava no vitimismo constante. Ah, mas a minha mãe e meu pai. Ah, mas eu nunca tive oportunidade. Ah, mas eu nunca estudei em colégio particular. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. E um dia o Espírito Santo me mostrou que eu era uma mulher que ficava só me vitimizando em cima das circunstâncias, mas agora nós temos um Deus que tudo pode, mas nós devemos crer e buscar nessas verdades e deixar o Espírito trabalhar em nós.
tá? Então a gente precisa sair desse vitimismo, porque o vitimismo ele nos paralisa. Ele não deixa a gente prosseguir, ele não deixa a gente continuar na jornada, ele não deixa a gente sair do lugar. A gente fica só olhando para trás, olhando para o passado. E a gente faz o que? Culpa. Culpa os outros, culpa o marido, culpa o filho, culpa não sei o quê. A gente precisa saber quais são as nossas responsabilidades perante aquilo que o Senhor está pedindo, aquilo que o Senhor deixou no seu plano original. E o que que o Senhor espera de mim e de você? Pronto. A partir daí, a gente precisa andar nessas verdades. É fácil? Não. Por isso que a gente precisa todo dia ler a Bíblia. Por isso que todo dia a gente precisa orar. Por isso que todo dia a gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo. Olha como eu repito essas coisas. A gente parece chato, mas é tão básico, é tão simples e muitas não fazem. Por quê? Porque é disciplina. Por quê? Porque o mundo espiritual existe e o inimigo vai te dar sono, vai te dar preguiça, ele vai querer te tirar deste lugar. Mas você precisa ser forte, pedir ajuda do Espírito. Por isso, tá? Para que você permaneça. Você, pense, você é a primeira opção. Então precisa começar por você. Você não pode ficar paralisada pensando assim, eu só vou mudar se meu marido mudar. Eu só vou fazer se ciclano fizer. Você tem que pensar que, primeiramente, você é a primeira opção. Você precisa se olhar. Você precisa buscar primeiramente por você. Deixar o Senhor tratar as tuas feridas emocionais, deixar o Senhor tratar os teus medos, os teus traumas, deixar o Senhor limpar tudo aquilo que não tem a ver com ele na tua vida, deixar ele fazer uma varredura, tirar as cracas tudo. É como uma faxina aqui em casa. Vai colocar tudo para cima, vai varrer, vai tirar, vai limpar, um faxinão. É preciso deixar o Espírito fazer um faxinão. Primeiro em quem? Em nós. Nós precisamos olhar para nós. No primeiro momento, a gente precisa pensar que nós precisamos ser transformadas primeiro. Porque não adianta a gente falar, não adianta a gente querer que o outro seja transformado. Quem faz a obra não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus, primeiramente, tá? Mas quando a gente busca essa transformação e a gente começa a mudar, o Espírito Santo começa a tratar, começa a transformar o nosso ser através da sua palavra, tá? A gente começa a ser exemplo. Por quê? Porque agora as nossas ações estão sendo diferentes. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Aquilo que eu falava, eu já não falo mais. Ah, eu brigava, agora eu não brigo mais. Agora eu vou falar com sabedoria, eu estou buscando entendimento. Estou buscando pelos outros? Não, primeiramente por você. Primeiramente é por você. Depois, isso vai externalizar de forma suave e natural. De forma suave e natural. Então é isso, o Senhor quer que a gente viva realmente na sua plenitude, nas suas verdades, sabe? Você é uma mulher que você tem valor, você precisa ser confiável. O Senhor quer que você seja confiável. Sabe? Você nasceu para honrar a sua família, você nasceu para amar Deus acima de todas as coisas, você nasceu para governar e não para ser governada por padrões que não pertencem a Deus. Você nasceu para ser virtuosa, você nasceu para isso, mas é uma construção. Então se permita e permita que o Espírito faça em você. Eu quero compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, que eu quero compartilhar a pirâmide para a gente já ir caminhando aí para a reta final. Aqui. Pronto. Deixa eu só botar aqui. Tá dando para ver, né? Então, assim, aqui é a pirâmide da mulher virtuosa, tá? A pirâmide de prioridades. E é com base nessa pirâmide de prioridades que nós devemos andar. Por que que a pirâmide ela não está de cima para baixo? Ela está aqui, ó, de baixo para cima.
Porque a gente tem que pensar que a construção ela começa embaixo. Ela não começa lá no topo, ela não começa em cima. Então é essa a visão que eu quero que você tenha. Uma casa ela começa a ser construída por onde? Pelo fundamento, pelos alicerces. Eu até estou compartilhando, isso aqui foi da imersão que eu fiz o ano passado, Guardiã do Meu Lar, a mulher que eu nasci para ser. Até vocês me perdoem, eu estou compartilhando o mesmo PDF, porque para esse nosso encontro, esse nosso estudo, eu não fiz PDF, foi assim que o Senhor me ministrou. Mas agora, para a conclusão, eu quero mostrar algumas imagens para você, que é a da pirâmide, tá? Que a gente tem que andar naquela ordem. E aqui eu coloquei imagem de fundamentos. Aqui é uma construção de uma casa, para que você possa entender. Comece a pensar que isso é a sua vida. Então, essa casa, essa vida, ela não está sendo construída na aparência, né? Quando eu e você fomos gerados lá no ventre da nossa mãe, será que nasceu o primeiro cabelo? Né? Será que formou o primeiro cabelo? A pele? Não, começa de dentro, vai formando, né? Então é algo incrível, e assim é a minha a tua vida. Então aqui é uma casa e aqui é os fundamentos. Por quê? Porque o que que é o fundamento de uma casa, numa construção, tá? Precisa cavar, 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 cavar. Quando encontra lá um lugar firme, uma rocha, ali eles vão fincar suas estacas, né? Eu não entendo de construção, a gente estou falando aqui uma forma simples da minha maneira, tá? Mas espero que você entenda. E ali vão colocar esses ferros e depois vão fazer o quê? Encher de concreto, né? Para quê? Porque isso vai sustentar a casa. Se não tiver isso numa casa, num prédio, o que que acontece no dia da tempestade? Cai. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Então pensa que assim é a minha e a tua vida. Por isso que lá na pirâmide, tá? Deus está aqui, é o fundamento. Os fundamentos é Jesus Cristo. Pensa que aqui tem umas estacas, ó, segurando para a gente começar a construir a nossa vida, a nossa casa. E esse fundamento, aqueles buracos, é Jesus. Mas para mim encontrar o lugar para começar a construir a minha vida, o lugar firme, que nem é ali na obra, eu preciso o quê? Cavar, 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 até encontrar. O que que é esse cavar, gente? Você precisa buscar, você precisa ter ação, você precisa fazer alguma coisa. Para quê? Para ter um encontro com Jesus, para deixar ele tocar na tua vida, para você sentir o toque dele em você, para você ouvir a voz dele. Então você vai cavar onde? Na Bíblia, é lendo. Você vai sentar todo dia 10 minutos. Gente, quem não tem 10 minutos do seu tempo? Quem não tem é porque não quer. E vai ler. Comece lendo o livro de João, se você, né, nunca leu. Enfim, comece lendo um versículo. Gente, se você ler 3 versículos por dia já é alguma coisa na tua vida, para que o Espírito possa começar a trabalhar. E eu falo por experiência própria, comigo foi assim, eu não lia a Bíblia, eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia Jesus. Eu sempre falo isso. Eu já tinha me convertido, e aí me desviei. Por quê? Porque eu não tive um encontro real com Jesus, eu nem sabia direito quem era esse Jesus, porque eu não me relacionava com ele. E um dia eu falei, gente, todo mundo fala que é através da palavra de Deus, por que que eu tô andando contrário a toda essa gente que fala isso? Então eu vou ler. Sentei a bundinha na cadeira, a gente abria a Bíblia e fui ler a Bíblia. Não queria, não dava vontade, tinha sono, começava a ficar dispersa, mas todo dia, todo dia, todo dia eu fui ali buscando, cavando, cavando, cavando. Fui ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Acho que no quinto ou sétimo dia que eu estava ali cavando, que eu abri meu coração, eu orei, eu falei, Senhor, eu quero, me transforma, me muda, me ajuda, Espírito Santo de Deus, gente. É assim, é na sinceridade da tua busca. Aí lá pelo quinto ou sétimo dia, não me lembro, mas foi por aí. Meu Deus, eu li ali algo e o Espírito falou comigo.
E eu senti Jesus falando comigo, eu ouvi Jesus falando comigo, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus, e ele me quebrantou, e eu caí em lágrimas. Eu falei, Senhor, tu é real. Eu até me emociono, gente, porque a presença de Deus, ela é real na nossa vida. Então, você precisa cavar, você precisa buscar, entendeu? A gente tem que parar de buscar profecias, a gente tem que parar de buscar em coisas que, se a gente tem livre acesso a Deus. E ele dá todo o direcionamento de como a gente precisa viver bem, em harmonia, enquanto estamos aqui neste mundo. Então a gente precisa deixar ele fazer as coisas. A gente tem que sair da rebeldia de querer agir da nossa maneira, do nosso jeito e voltar para o amor, para o plano original do Senhor. Sabe? Então, Deus, Jesus é o alicerce. Quando você encontra Ele, você vai fincar as suas estacas. E ali Ele vai começar a construir, vai começar a te encher, para que agora você esteja, sua vida alicerçada. Porque quem experimenta do toque, do amor, quem encontra o amor verdadeiro chamado Jesus Cristo, não quer sair deste lugar nunca mais. Por mais difícil, por mais que você vai ter que dizer não para suas vontades. Você não quer sair deste lugar, porque você experimenta uma graça. Você entende que você não é nada, que você é uma pecadora e você não é nada sem a presença dele. E a partir daí a tua vida vai ser construída. Aí você vai conseguir estar em harmonia com seu marido, com seus filhos, com a sua casa, com a sua igreja e depois com a sua carreira. Depois as outras coisas. Mas a prioridade precisa ser Deus, precisa ser Jesus na sua vida, sabe? Por quê? Porque senão, amadas, essa casa, em algum momento, você pode estar dizendo, Virgínia, mas a minha vida tá boa assim, tá tudo certo, mas em algum momento vai ruir. Vai ruir em algum momento. Não vai aguentar a pressão, não vai aguentar, irmã, não vai. Então, você foi chamada para este lugar, para viver na plenitude, nas virtudes. Espero que esteja fazendo sentido. Sei que estou trazendo aqui tantas coisas nessa conclusão, mas é para que haja um despertar de verdade aí na tua vida. Só você e Deus sabe como tá o teu coração, como tá a tua vida, como que você tem se relacionado com Ele. Só você e Ele sabe. Eu não sei. Mas aqui eu vou te trazer coisas da minha vivência e daquilo que a palavra de Deus fala. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se a gente está invertendo a ordem, colocando Deus, se sobrar tempo, é porque ele não é prioridade. Aí, amada, você quer que ele te coloque como prioridade? Você quer que ele derrame bênçãos sem medidas? Você quer que ele abra a porta onde não tem porta? Entende? Deus, ele é amoroso e misericordioso, mas ele sabe que se ele abrir e se ele derramar algumas bênçãos e você não está preparada para receber, a bênção vai se virar maldição. Então, nós precisamos entender essas verdades. Nós precisamos entrar num nível de maturidade. Nós não somos mais meninas, precisamos ser mulheres na fé. Mulheres na fé. Mulheres segundo o coração de Deus. E você é essa mulher. Não fique olhando para o seu problema. Não fique olhando para aquilo que você não é. Olhe para tudo aquilo que Deus diz que você nasceu para ser. E a partir deste momento, comece a construir. É um processo mesmo, né? Todo mundo fala, quando fala de processo, fala da metamorfose, da borboleta. E é isso, ninguém nasce borboleta, tu nasce uma lagarta lá, feia, que ninguém quer olhar, que ninguém gosta, dá até um nojo, não é assim? Muitas vezes você tá com essa lagarta rastejando pelo chão, sem força, mas entra no teu casulo, entra no casulinho. Casulo, lugar de casulo é um lugar fechado, é só você e Deus. É aquele lugar que é só você e Deus, minha filha. É só você e Deus e deixe ele gerar a transformação.
Deixe ele trabalhar. E quando você sair desse casulo, você vai sair voando, uma linda borboleta voando. Vai ser perfeita? Não vai. Continuo dizendo, perfeito é só Jesus. Por isso que a gente tem que olhar só para Ele. Só para Ele. Só para Ele. Mas como a gente olha só para Ele? Conhecendo Ele, se relacionando com Ele, através da palavra de Deus, preciosas. E é isso, sabe? Eu espero de coração que essas palavras, né, tenham te gerado um despertar para este tempo. Queria falar tantas coisas, mas acho que não é este o momento e a gente já está aqui estourando no tempo também. Mas assim, te convido a continuar comigo nessa caminhada, nessa jornada, me acompanhando ali no Instagram. Tem algumas coisas que estão por vir para acontecer, né? Para que a gente continue essa caminhada, essa jornada junto. Alguns projetos nascendo, que logo eu vou compartilhar com todas vocês, mas vai ser uma alegria, né? Vocês continuarem aí. E contem comigo. Tem o grupo ali, se você quiser pedir uma oração, se você tiver alguma dúvida desse estudo. Então, aqui é um lugar mesmo para que a gente possa avançar unidas, de mãos dadas. Muitas vezes a gente acha que é só um ambiente virtual, que é só mais um curso, mas encare isso, Deus, como Deus te chamou para este ambiente. Deus te chamou para esse ambiente. Deus ele nos traz, ele nos coloca, né, pessoas, ele nos coloca em ambientes para que possa haver alguma transformação, algo que ele está querendo falar pontualmente para este tempo para nós. Então, que você possa abrir a tua visão espiritual, que você possa buscar na fonte da vida que se chama Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Nós precisamos estar conectadas na videira verdadeira, que se chama Jesus Cristo. Tá bom, preciosas? Sem esse alicerce, tudo que a gente viu aqui nas aulas das virtudes, a gente pode tentar praticar, mas a gente não vai conseguir sustentar, porque quando vier o dia mal, você não vai ser aquela mulher que vai fazer o bem todos os dias para o teu marido. Tu não vai ser aquela mulher que segurou a língua, entendeu? É difícil, não é fácil, porque nós precisamos nos dominar e a gente só consegue se dominar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele trata tudo isso. Muitas vezes a gente busca em tantas coisas, né? E não estou criticando ou dizendo que não são necessárias, e não vou citar aqui, né? Mas às vezes a gente busca em tantas coisas, né? O entendimento da vida, o entendimento disso, uma melhoria no nosso estado de espírito, mas na fonte da vida que jorra a gente não busca. Então, essa visão que eu quero que você tenha. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vou compartilhar depois a pirâmide ali com vocês no grupo, para que você tenha essa imagem e você alinhe a sua vida de acordo com aquilo que Deus deixou na palavra dele. As prioridades dele é diferente, mas quando a gente vive e a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele cuida de todas as coisas na nossa vida. Ele não deixa faltar nada. Ele cuida de tudo, ele reajusta tudo. Muitas vezes vai parecer que tá uma bagunça, mas para arrumar, colocar as coisas no lugar primeiro, precisa ter bagunça. Não é assim, eu falei da faxina em casa. Primeiro você vai tirar tudo do lugar, botar tudo para cima. E depois, aos poucos, você vai que organizando. Então tem essa mentalidade. Nós somos uma geração muito imediatista, mas com Deus não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. Precisamos passar pelos processos. E o processo principal, a gente entender os fundamentos. Não queira construir o teu telhado primeiro, se você não cavou, não encontrou a rocha eterna e não se alicerçou nessas verdades. Tá bom, preciosas? Foi uma alegria de Deus compartilhar tudo que o Senhor vem colocado no meu coração, uma alegria ter compartilhado deste estudo com você. Depois eu vou jogar lá também uma pesquisa para você responder para mim, para que você me diga como foi para você essa experiência. Isso é muito importante para minha evolução, né, daqui para frente, né? Para que eu possa cada vez mais trazer de uma maneira simples, de uma forma que
as pessoas compreendam a palavra do Senhor, este é o objetivo aqui, tá? Então, depois vou colocar lá para que você possa dar seu depoimento para mim, vou ficar muito feliz. Isso me ajuda também muito na construção de novos projetos, tá? Então, me ajudem também, tá? Então, assim, ó, Glaucia, um beijo no teu coração, você que tá aqui conseguiu entrar. E as demais que estão assistindo aqui, você pode deixar depois um comentário aqui embaixo do vídeo. Ah, um beijo no teu coração, ó. Benção demais. As remanescentes aqui, né? Vou até fazer uma foto, ó, para registrar aqui, eu e você aqui nesse, nesse encerramento. Vamos lá, glória a Deus. Bênção demais, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Não esqueça, você nasceu para ser a mulher virtuosa. Construa. Não deixe o inimigo dizer os teus defeitos, apontar tuas falhas. Ele é o acusador. Mas Deus é aquele que diz: levanta, você nasceu para ser, é preciso se transformar a cada dia. Então é nessa posição que a gente se mantém, na presença de Deus, colocando o nosso adversário para correr com as mentiras que ele vem tentar nos contar. Para quê? Para que a gente não evolua, não cresça naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e para que a gente não seja bênção no nosso lar, na comunidade, aonde quer que ele nos coloque. Tá bom, preciosas? Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Tchau.